E o chavismo retomou o controle da Assembleia Nacional da Venezuela neste domingo ao vencer a eleição legislativa boicotada por quase toda a oposição e marcada por uma abstenção de 69% dos eleitores. O Conselho Nacional Eleitoral indicou que a Aliança do Grande Polo Patriótico, que apoia Nicolás Maduro, obteve 67,7% dos votos apurados em um primeiro boletim, enquanto a parte da oposição que participou ficou com 18%. Liderada por Juan Guaidó, a Assembleia Nacional é o único poder que não está sob o comando dos aliados de Maduro. Apesar disso, desde 2017 a casa está praticamente sem poderes, já que o Supremo Tribunal a declarou em desacato e anulou todas as decisões que foram tomadas lá. A maior parte da oposição não participou dessas eleições, alegando que haverá fraudes. Os parlamentares realizam uma consulta popular até o dia 12 de dezembro, na qual perguntam se as pessoas aceitam ou rejeitam a votação. A disputa também foi marcada por ameaças de chavistas à população. O candidato Diosdado Cabejo, ligado a Nicolás Maduro, foi enfático: quem não vota não come. Jaires Varela, ministra de Assuntos Penitenciários, ameaçou demitir quem não votasse. Após a votação, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se manifestou no Twitter e vamos acompanhar, portanto, aí o Twitter do chanceler. O regime de Maduro promoveu hoje eleições parlamentares na Venezuela para tentar legitimar-se. Só se legitimará aos olhos daqueles que apreciam ou toleram a ditadura e o crime organizado, o grande complexo criminoso político do Foro de São Paulo ou o socialismo do século XXI. Essa é a primeira manifestação do ministro. O segundo, o resultado de qualquer legitimação de Maduro: mais opressão e fome para os venezuelanos, mais força para o crime em toda a região. Porém, o povo venezuelano rejeitou a farsa eleitoral com baixíssima participação, mostrou que as eleições legislativas não representam sua vontade. E o último Twitter: o Brasil continuará trabalhando com todos os parceiros que quiserem pela redemocratização da Venezuela. Defenderemos a segurança, a dignidade humana e a liberdade da América Latina e em todo o mundo. Portanto, a participação do chanceler brasileiro. Já o PT de Gleisi Hoffmann elogiou a eleição na Venezuela e afirmou que a vitória do chavismo só não foi reconhecida, abre aspas, por parte do governo dos Estados Unidos e também de vassalos como Jair Bolsonaro. E é de fato aí um verdadeiro milagre, né? As pessoas passam fome na Venezuela, não têm o que comer, não há um emprego, a inflação é absurda, mas o governo atual consegue se manter, portanto, no governo, Augusto? Olha, Marcelo, eles conseguiram montar um esquema político, militar, criminoso, que garante a sustentação de um regime desse tipo. Quer dizer, primeiro, eles concederam privilégios que o restante da população nem conhece, nem de longe, aos chefes do Exército. O Exército foi aparelhado, né, pelo governo, os generais, todos em postos de comando, eles levam um vidaço, eles não têm problema com falta de comida ou de papel higiênico, né, que é o que acontece na Venezuela. Além disso, o Maduro, ele organizou milícias armadas. Ele tem o seu exército particular, que ataca oposicionistas, né? Que agride oposicionistas ou mata oposicionistas. A Suprema Corte não existe mais. Não existe o Poder Judiciário. Ele prende arbitrariamente pessoas cuja detenção caracteriza a existência de uma ditadura. Ele prende por crimes de pensamento. Onde existe presos por autoria de crimes de pensamento, existe ditadura. Onde não existe, existe democracia. Exemplo, no Brasil, tem algum preso político? O Lula tentou se caracterizar como tal, foi ridículo. Ele era o único preso político do mundo que estava na cadeia por ter atropelado o Código Penal. Então, a Venezuela é uma ditadura e é nessas manifestações que o PT revela a sua alma, a política externa. Eles não resistem à paixão que eles sentem por excrescências como Venezuela e Cuba. Então, o PT, que perdeu todas na eleição municipal, ganhou uma agora, na Venezuela. A Gleisi está vibrando, a vitória da democracia com a qual eles sonham. Se o PT conseguisse o poder absoluto com o que sempre sonhou, o Brasil seria uma Venezuela tamanho família.
José Maria, é a ditadura do voto, aquela eleição que o próprio governo atual comanda e ele vai vencer, né? E os marqueteiros imaginam o país nessa situação. Eles conseguiram 70% dos votos, Zé Maria? É interessante que o parlamento seria ali a última resistência, a possibilidade de resistência. E aí que a gente valoriza exatamente o que é uma política bem feita, políticos que têm um caminho, né, que todos conhecem exatamente qual é a trajetória dele numa democracia, a importância de uma democracia. Dói saber que vizinhos aqui na Venezuela estão passando fome e tiveram roubados pontos importantes na vida de uma pessoa. Entre esses pontos está a dignidade. O venezuelano não tem dignidade. A gente vê, acompanha a chegada aqui no Brasil de pessoas fugindo dessa situação de falta de liberdade, falta de comida, falta de futuro, e isso dói. Eles chegam humilhados em Roraima e são interiorizados e antes passam por outra humilhação lá, porque chegando o pessoal de Roraima, que não tem nada com isso, fica irritada, porque o pessoal lá fica irritado porque chega muita gente. E aí enche a população do estado, que é uma população pequena, tem 450 mil habitantes. Então, isso é muito grave. E cai o último refúgio da democracia, que é o parlamento. Através, sabe de quê? Eleição fraudada, né?